Novamente, Rishkayará, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um tema, hoje nós temos uma potência, essa noite, de cura. Então toda a energia é de cura, toda a energia espiritual é para a cura. Mas nós temos um tema que é interessante, que fala sobre as mulheres pássaros, senhoras da noite. O que é isso, né? Então, eu vou trazer para vocês um entendimento de forças espirituais. De forças espirituais que possivelmente a maioria desconhece por não ter esta proximidade com essas forças. Vou passar um pouquinho mais para frente aqui para me bater. Por não terem nunca alguém ter falado para vocês sobre isto. E aliás, só dá para falar sobre isso quem vivencia e quem entende de uma tradição milenar. Porque essa tradição é muito antiga. Mas ela é, ao mesmo tempo, muito antiga e, ao mesmo tempo, ela é, assim, muito precisa, muito certeira com relação às situações a qual todos nós aqui, viventes na Terra, passamos. Então é sobre essas mulheres pássaros. Primeiro eu quero trazer para vocês o sentido do que é, na essência espiritual, ritualística, sagrada, um arco e uma flecha. A primeira impressão que a gente tem quando observa um arco e uma flecha é que é uma arma, que é um equipamento antigo, né, atrasado para os dias atuais, de defesa, de proteção. Mas os antigos sábios da floresta, eles desenvolveram essa arte, essa filosofia, essa ciência, através da observação mais profunda do que simplesmente uma arma. E ela foi utilizada por vários povos, não só aqui no Brasil, não só das Américas, mas vários povos no mundo, também como uma arma. Mas esses sábios da floresta falavam o seguinte, que um ser humano como nós podemos voar. Nós temos a capacidade de voo, de voar. Mas como que era esse voo? Como que era essa situação de voar? Não era exatamente voar com o corpo biológico. E também não era criar um avião, como foi desenvolvido para os tempos atuais. Era um voo espiritual, aonde a pessoa fazia o seu autodesenvolvimento e conseguia deter uma lucidez desse voo, desta ida e vinda. E a percepção clara que aquela pessoa tinha era que realmente se encontrava voando. E isso era feito quando a pessoa passava por certos ritos iniciáticos e também desenvolvia isso quando ia dormir. Então, quando
essa pessoa ia dormir, ele fazia vários procedimentos, mas tinha a capacidade de perceber que ele se desdobrava do seu corpo físico. A sua consciência se desdobrava do seu corpo físico. E com isto, essas sábias, esses sábios, conseguiam perceber que estavam com a consciência para fora do seu corpo e percebiam um outro corpo, um outro veículo, um outro material mais sutil, menos concreto que o corpo físico, e percebiam claramente, como se estivesse com os olhos abertos, todo o ambiente, o seu corpo deitado, algumas ligações vibracionais daquele corpo deitado com o seu corpo espiritual, ou com aquele duplo energético, vibratório, aquele corpo extrafísico, e saía daquele ambiente e percebia que também a lei da gravidade, né, que nós conhecemos, não era mais algo que limitava a capacidade daquela pessoa e ela conseguia volitar com aquele outro corpo. E ela se distanciava do corpo físico, percebendo que aquelas ligações vibracionais eram extremamente elásticas. Ou seja, poderia ir para um caminho dentro da mata, poderia subir além de suas casas feitas ou de sapê, né, ou de barro com sapê, ou de outras palhas, e conseguia perceber essa grande distância e mesmo aquelas ligações ainda existindo, ainda contínua ali. Como um cordão umbilical, e era assim entendido, era o cordão umbilical espiritual. E aquele cordão, ele se mantinha durante toda esta viagem, ou este voo da alma, que este ser, que esta sábia, que esse sábio fazia para o entendimento de alguma coisa. E essa alguma coisa não era simplesmente por, olha que bonito, que legal, agora estou vendo uma outra dimensão. Era com propósitos, existiam propósitos ligados à descoberta de determinadas ações que poderiam ser feitas para aquela mesma família étnica, princípios naturais que poderiam ser utilizados e processos também ritualísticos que poderiam ser feitos para a obtenção do equilíbrio, da cura, da proteção e assim vai. E ao mesmo tempo já percebiam que eram chamados por forças espirituais para trabalharem no plano espiritual. E o trabalho que faziam no plano espiritual eram como que convocados por várias mulheres, entre senhoras, como também mulheres mais jovens. Porém, aquelas que se mostravam como senhoras pareciam liderar as ações espirituais que faziam e que muitas vezes eles acabavam conhecendo outros povos no espiritual, sabendo de situações de outros povos distantes no plano, naquelas dimensões espirituais, e quando retornavam no seu dia a dia, sabiam de informações daqueles povos e ao mesmo tempo acabavam até tendo
grandes revelações em relação à chegada de determinadas pessoas daqueles povos que se aproximavam ou para estabelecer um certo nível de contato, ou mesmo que era necessário uma certa ação de proteção e defesa para aquela aproximação daquele outro grupo étnico, né, em relação àquele outro grupo étnico. Então isso ocorria. E essas senhoras que convocavam, elas se diziam as mais antigas, assim que elas falavam, as mais antigas, aquelas que eram como uma Vabebe-Quirá, um voo de pássaro, e ensinavam esses sábios que aquele processo era pelo voo da sua alma. O seu espírito, ele comanda, de certa maneira, aquele corpo mais sutil e, ao mesmo tempo, o corpo físico. A consciência se desdobra e a percepção do mundo mais sutil ou espiritual fica mais revelada. E por ali eles entravam também em lugares dentro da mata, oró. Esses oró dentro da mata eram regiões, portais entre dimensões, entre planos. E essas senhoras, essas mulheres mais velhas e mais jovens, que se diziam as antigas, explicavam, ensinavam, orientavam esses seres em relação a fazer ações espirituais de cura enquanto fora do seu corpo físico. E muitas vezes alcançavam, faziam um tratamento para alguém necessitado, e quando essa pessoa acordava no outro dia, ela estava melhor. Eles aprendiam a fazer isso no espiritual. E elas diziam que eram as senhoras da força-mãe, da força sagrada, da força-mãe. E essas senhoras da dita força-mãe, reconhecida por eles como sagrada, também ensinavam ações de proteção e eram também conhecidas como as senhoras da noite. A maior força que significava essas senhoras da noite eram os pássaros da noite. Principalmente o pássaro da sabedoria, que é Urucoreá. Urucoreá é a coruja. Aqui na Mata Atlântica, porque nós estamos numa região próxima à Mata Atlântica, lá, aliás, dentro da Mata Atlântica, nós temos muito coruja buraqueira, que é aquela coruja que faz e fica lá dentro do seu buraco, bonitinha. Ela, ao mesmo tempo que ela é ligada à força do ar e da noite, ela é ligada à força da terra. E esses elementos naturais da força da terra, do ar, da noite, da lua sagrada, da mãe lua, eram entendidos e reconhecidos por aquele povo através da sabedoria passada por estas ancestrais. De diversas, não era de uma, era de diversas etnias outras que se reuniam no espiritual fazendo a missão desta grande força mãe, dessa sagrada força mãe.
Ensinavam também que essa força-mãe, ela está além dessa compreensão de certo e errado do ser humano, porque elas buscam o equilíbrio. Na fluência da vida. E elas eram também portadoras de arcos e flechas como este, de Guirapá, arco, Tuí, flecha, e Guiraim, o ninho, porque a flecha é o símbolo maior e não é símbolo masculino, ela é símbolo feminino das senhoras mães, da força-mãe e principalmente das mulheres pássaros da noite, porque a Guirapá e a Tuí e o ninho é um pássaro que dá inércia, nós produzimos uma ignição para ocorrer um movimento e a capacidade do voo, de atingir longas distâncias e de forma certeira, ter visão certeira, tal como uma ave de rapina, tal como uma coruja. E as flechas, elas descansam no ninho, no Guiranim, é um ninho. É através da observação desses pássaros que foi constituído a sabedoria do arco e flecha. Então, fazer uma flecha, manifestar, materializar um arco, compõe uma iniciação ligada a essas forças dessas senhoras sagradas, dessa grande família ou comunidade espiritual que compõe a força-mãe, que compõe as mulheres pássaro. Talvez seja bem diferente do que você já ouviu, né, de uma pessoa querer ser uma mulher pássaro. Na verdade, uma pessoa que se inicia nesse caminho, ela, dentro das iniciações dela, ela aprende a trabalhar projetada a sua consciência para fora do corpo. Ela aprende os caminhos de como trabalhar na noite, da magística da força da noite, da magística da força da lua, da magística das aves da noite, da magística da coruja, da ligação com os elementos do ar, da terra. E isso que a gente fala de magística é uma ciência natural, é uma alquimia, uma observação mais profunda de aspectos que a pessoa que não vivencia ignora e muitas vezes não sabe o quanto pode se equilibrar, se curar e se transformar, porque se encontra distante disto. Muito distante disso. Porque ela acha que ela é o centro, ela que domina a natureza. Enquanto a visão de sabedoria milenar entende que é tal como o passarinho faz o seu ninho, desenvolve e manifesta o seu voo, esta é a natureza que ensina. A força do nosso corpo, ela é medida hoje em dia por vários equipamentos. No passado, a força do nosso corpo era medida pelas habilidades desenvolvidas. Uma pessoa que pega um arco e flecha, qualquer um aqui, que pegue um arco e flecha e lance uma flecha, só no fato da forma como você segura e lança a flecha, é possível observar. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente violenta, ansiosa, agressiva, se você tem sabedoria
no seu caminho, sabedoria no seu voo. Porque esse movimento é a força de manifestar o caminho. E exatamente esta grande família, essa comunidade espiritual ensina isso. O como manifestamos o caminho. Então hoje é uma potência de cura. E estas potências da força-mãe estão atuando nessa potência de cura. Na força frecheira que elas são. Na força potência que elas são. Essas mulheres, essas reais mulheres pássaros, vêm para nos ensinar. Vêm para nos cuidar. Sim, vêm para nos cuidar. Mas isso não significa que nós não temos que aprender a amadurecer as nossas escolhas, porque temos. E como eu falei, a força-mãe, ela não é boazinha. Ela é. Ela é. Logicamente, por ser potência feminina, cuida muito de situações ligadas às situações femininas, sem dúvida nenhuma. Ao parto, a situações difíceis com filhos, né? A doenças relacionadas ao aparelho reprodutor, né? Toda essa sabedoria, enquanto vocês passam, é passada de forma vibracional, energética, espiritual, mas existem caminhos para tudo isso. Caminhos sagrados. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje em relação a isso, um pouquinho, né, o possível e um pouquinho sobre essa comunidade espiritual, é que o objetivo é entenderem que existem muitas comunidades espirituais pouco acessadas e desconhecidas e que fazem parte da ancestralidade dessa nossa terra sagrada que é o Brasil. E, de certa maneira, é muito triste o brasileiro procurar em tudo no mundo menos da ancestralidade real a qual ele faz parte. E quando a gente tem buracos na nossa ancestralidade, nós temos buracos no nosso caminho, na nossa história, nos nossos passos. Nós não temos a força, aquela força que nos dá vitalidade, de forma mais plena, de forma mais atuante. Então, que essa força de cura ilumine a nossa atividade espiritual, ilumine você que está assistindo esse vídeo também, seja o momento que for, e se você quiser conhecer a tradição Tubacuaçu, os dias, as atividades estão descritas aí abaixo desse vídeo. Não esqueça de apoiar esse trabalho do Xamã Cientista, é um grande projeto este. Também fortalecer, compartilhar e dizer para vocês que se você quiser começar a entender isso, ir um pouco além, você pode ser membro do canal, que ali tem vídeos mais profundos em relação a todos esses aspectos, dentro da magia xamânica, porque muitas pessoas desconhecem, acham que xamanismo é só ficar dançando ao redor da fogueira. E não é isso, é muito mais que isso. Existe uma sabedoria muito grande. E muitas vezes as pessoas vão buscar em todos os lugares quando essa sabedoria está muito próxima. Rishkayará, Porã Eté.